havia uma família aparentemente muito feliz, família pequena, de apenas 3 pessoas, pai, a mãe e um filhinho com apenas 12 anos de idade. Era uma família tipicamente feliz, uma família que vivia um para o outro, uma família que se doava por amor ao outro. Assim era aquela família. Era uma família de muitas posses, muito dinheiro, que tinha carros de luxo, mansões. O pai tinha muitas empresas, por isso tinha realmente muito dinheiro. A mãe frequentava as altas festas, as festas da sociedade. Tinha as melhores roupas, os melhores estilistas, os melhores costureiros, as joias mais lindas era para ela. Vivia como uma rainha. E assim era a família. O garoto estudava nas melhores escolas, fazia os melhores cursos, tinha realmente as melhores roupas, os melhores brinquedos, o quarto mais lindo que alguém poderia ter, aquele garoto possuía. Uma família que todos os anos, nas férias, viajavam e ficavam 30 dias fora. E imagina, quem escolhia o percurso? O garoto. O garoto passava o ano pesquisando na internet para onde nós vamos este ano. Agora vamos para um lugar onde nunca fomos, onde ninguém talvez tenha pisado. E lá ia aquela família. E 30 dias ficavam ali, gozando das maiores regalias que alguém poderia gozar. E assim viviam felizes. Acontece que tudo parece um sonho, tudo parece um conto de fadas, mas a realidade muitas vezes é outra. E aquele homem foi acometido de uma enfermidade. Com apenas 45 anos de idade, aquele homem foi acometido de uma enfermidade terrível. Mas a esposa estava tranquila, eles tinham muito dinheiro para pagar os melhores médicos, os melhores hospitais, os melhores exames, os remédios mais caros. Isso para eles não era problema. E assim, mesmo o médico da família, advertindo que aquela doença era uma doença muito rara, era uma doença para ele se preocupar, ele não deu ouvidos, não fez tratamentos e continuou com a mesma vida de sempre, trabalhando, indo ao clube jogar, a esposa participando de festas, indo viajar, aparentemente tudo normal. Só que essa doença era uma doença degenerativa. Essa doença ia corroendo ele por dentro. Essa doença ia atrofiando os nervos dele. Cada dia que passava, ele percebia que ele passou a ter dificuldades que antes ele não tinha. Dificuldades ao entrar no carro, dirigir não, porque ele tinha motorista, mas apenas ao entrar no carro, percebeu que tinha uma certa dificuldade para se levantar e sentar. E ele começou a se preocupar, mas decidiu que não contaria nada à esposa. Voltaria ao médico, quem sabe o médico lhe receitaria alguns medicamentos, talvez fosse cansaço, estresse de alguma coisa, e tudo voltaria ao normal. Voltando ao médico, o médico lhe lembrou: lembras-te que te falei que a sua doença era preocupante, que era uma doença degenerativa, que você deveria se cuidar? Você não se cuidou. E agora, o que nós vamos fazer? E começou etapas de exames e mais exames, medicamentos e mais medicamentos, testes e mais testes, mas nada parecia funcionar. E os dias se passaram, semanas, mês, e nada melhorava. Ao contrário,
piorava na vida daquele homem. A esposa continuava do mesmo jeito, impetulante, dizendo: não, o nosso dinheiro vai te salvar, o nosso dinheiro pode tudo. Vamos contratar outro médico, esse médico já está velho, esse médico não sabe. Vamos, quem sabe, para outro país, vamos procurar um outro tratamento alternativo. E assim começaram as andanças. Então foram para um outro país, outro médico, outra equipe médica, outros exames, outro medicamento. E nada resolvia. Até que 4 meses se passaram. E aquele homem já bem debilitado, muito magro, acabou se confinando numa cadeira de rodas. E ali triste, não havia completado ainda 46 anos. Porém, a vida dele estava se esvaindo. Ele olhava e percebia que a vida estava lhe escapando. E ele pensava: o que será de mim? Será que vou morrer? Será que vou acabar numa cama? Quanto tempo ainda tenho de vida? Era o que passava na cabeça dele. Mas não querendo preocupar a esposa, nada dizia. E ela, vendo que nada resolvia, levou ele para outro lugar, outras universidades, outros exames, e novamente nada resolvia. E passaram-se meses desse mesmo jeito, e esse homem piorando dia após dia. Quando fazia quase 1 ano que ele já estava numa cadeira de rodas, ela começou a se desesperar. Ela começou a perceber que o dinheiro que ela tinha já não comprava a vida do esposo dela, que o dinheiro que ela tinha já não resolvia o problema dela, que o dinheiro que ela tinha não comprava o principal, não comprava a saúde do esposo dela, não comprava a felicidade dela, não comprava a vida dele. E em desespero ela começou a procurar, e em desespero ela entrava na internet, dava busca e mais busca, e ligava para um, ligava para outro: o que podemos fazer? Em desespero, para que houvesse uma solução para o esposo dela. Até que uma pessoa disse para ela: olha, tem uma equipe médica que está estudando a respeito desta enfermidade, mas é um país muito distante, muito longe daqui. E ela disse: não tem problema, eu vou até lá. E assim ela fez. Pegou o esposo e mais uma vez, mais gasto, mais uma viagem. Ele já estava esgotado fisicamente, mas mais uma vez tiveram que enfrentar tudo isso. Quem sabe ali estaria a solução. Quem sabe aqueles médicos não houvessem descoberto a cura para aquela enfermidade. Quem sabe ali estivesse a vida dele nas mãos daqueles médicos. E quando chegando naquele país, uma viagem muito longa, muito cansativa, desgastante, porque já estavam desgastados emocionalmente. Ela, muito cansada, foi para um hotel, o deixou no hospital e foi para um hotel. País estranho, não conhecia ninguém, não sabia a língua daquele povo, os costumes, a cultura. Era uma mulher muito inteligente, que até então parecia que tudo se conhecia, tudo sabia. Mas dessa vez, ela se viu sozinha. Dessa vez, ela se viu ali, desamparada. E em meio ao desespero, em meio à tristeza, à solidão, naquele quarto de hotel, aquela mulher começou a ouvir uma música que soava muito lindo. Era uma música que parecia os anjos cantando. Mas anjos? Que anjos? Ela nunca crera nisso antes, nem mesmo nunca pegara a Bíblia que a mãe havia dado para ela de presente há anos atrás, antes de partir desta vida. Ganhar uma bela Bíblia, um exemplar raríssimo. Imagina o que ela faria com um livro daquele? Nem sabia onde estava. Provavelmente os empregados jogou lá na despensa. Deve estar em algum lugar em casa.
E ali em desespero, chorando, ouvindo aquela música, começou a se lembrar da mãe, das palavras que a mãe outrora dizia para ela. A mãe dizia sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus. Mas que amor era esse? O amor que ela conhecia era o amor ao dinheiro. O que ela conhecia não era Jesus, era a fama, era o sucesso, eram as roupas caras, eram as viagens, as joias. E agora? O que fazer diante de uma situação dessa? Já não tinha mais a mãe ao lado. E assim adormeceu, chorando em desespero. No outro dia, bem cedo, chegando ao hospital, o médico que já havia visto o esposo dela, já havia conversado, visto exames, tentado alguma coisa, chamou-a de lado juntamente com o intérprete e disse: minha senhora, eu sinto lhe informar, temos sim estudado sobre essa enfermidade, temos avançado nas pesquisas e muito, porém, a doença do seu esposo já está em estágio avançado. Não podemos fazer muito por ele, para ser sincero, bem pouco. Mas tenho algo para lhe dizer. Faremos o possível, mas o impossível Deus pode fazer. E ela naquele momento, ao ouvir isso, não sabia se ria diante de tamanha besteira que o médico disse: o impossível Deus pode fazer, ou se chorava de desespero ao ouvir da boca daquele médico, daquele do qual ela esperava a solução, do qual ela tinha depositado toda a esperança dela, dizer que já não tinha muito o que fazer. Então naquele momento o médico disse: e se Deus não fizer o impossível, seu esposo não tem mais muito tempo de vida. Ela saiu do hospital, decidiu que nem o visitaria, não tinha condição emocional para entrar no quarto àquela hora, e saiu andando para a rua, chorando em desespero. Mas aquelas palavras ecoavam na mente dela, ecoavam na verdade no coração dela: o impossível Deus pode fazer. O impossível Deus pode fazer. O impossível Deus pode fazer. E ela andando pelas ruas, e aquela palavra queimava no coração dela. O que mais falava dentro dela não era as palavras do médico dizendo: a doença já está em estágio avançado, não posso fazer muito pelo seu esposo, mas sim, o impossível Deus pode fazer. E andando pelas ruas daquela cidade, chorando, mais uma vez, ela ouve aquela música. A música que ela ouviu na noite anterior, a música que ela chorou ao ouvir aquela música e lembrou-se da mãe dela. Mais uma vez aquela música ecoava. Da onde vinha aquele som? E ela começou a procurar pela cidade e a andar pelas ruas, e se deparou diante de uma igreja. As portas estavam abertas, realmente havia um belo som saindo. E ela correu, entrou naquela igreja. Mas falar com quem? Falar o quê? Era um povo estranho, ela estava em outro país. Mas ela se lembrou do que o médico disse: o impossível Deus pode fazer. E naquele momento ela dobrou os joelhos dela e disse, com maneira simples de ser, porque não conhecia Deus, não sabia como falar diante do Todo-Poderoso. Ela sabia falar diante dos reis, ela sabia falar diante das pessoas mais ricas, das mais altas autoridades, mas da maior autoridade, do Rei dos Reis, ela não sabia como se portar. E naquele momento, de joelhos dobrados dentro daquela igreja, chorando, ela disse: olha, Deus, aquele médico disse que ele não pode fazer mais nada, mas que o impossível o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor é o Deus da minha mãe, e eu entrego a minha vida a Ti, e a vida do meu esposo,
E se o que aquele médico falou é real, eu quero uma resposta. Eu quero o teu toque na vida do meu esposo. E eu prometo que conforme a minha mãe foi uma serva sua, eu também serei. E ele chorou e chorou, sentiu-se aliviado. Era como se alguém a abraçasse, a envolvesse ela. E uma paz inundou o coração dela. Uma paz aquietou o espírito dela. E ela pôde sair dali e voltar ao hospital. Mas já voltando uma nova pessoa, com plena convicção que o impossível Deus podia fazer. Chegou naquele hospital, viu o esposo deitado, debilitado, mas ela já não se abatia mais, já não tinha mais desespero dentro dela, mas tinha confiança, tinha fé, tinha segurança, porque ela sabia que ela havia entregue a vida do esposo dela nas mãos do Deus do impossível. E ali passaram-se dias, e os médicos tentando, e troca medicamento, e faz exames, e faz testes, e vem outra equipe, e vai, e tentando. Passaram-se dias e dias, e ela começou a ver uma melhora. Os olhos do esposo parece que já voltavam a brilhar, trazendo nova vida para o corpo. Ele começou a se sentar novamente, e com alguns dias arriscava se pôr de pé. E com o passar dos meses, aquele homem levantou-se da cama, voltou a andar. E com 6 meses, o médico disse: olha, ele está totalmente curado. Vocês podem voltar para a casa de vocês. Aleluia. Tudo porque aquela mulher creu no Deus do impossível. E assim voltaram para casa. Voltaram ao regresso do lar deles. Mas não para aquela vida velha, mas para uma nova vida em Cristo Jesus. Para uma nova vida, conforme a promessa dela, servindo o Deus do impossível. Sabe, você que me ouve nesta noite, na palavra do Senhor diz em Lucas 1:37: pois para Deus nada é impossível. Para Deus não existe o impossível. Para Deus tudo é possível. Certa vez um pai chegou diante de Jesus, um pai desesperado como aquela mulher, um pai que já estava cansado de procurar por médicos, por socorros pelo filho dele, que desde criança era cometido de um demônio, na verdade, mas é chamado de uma enfermidade. E aquele jovem caía no fogo, ora na água, se debatendo. E Jesus perguntou para ele: você crê? E ele diz: eu creio, Senhor. Jesus falou para ele: tudo é possível ao que crer. Então você que me ouve nessa noite, saiba que tudo é possível se você crer. Se você entregar o teu problema nas mãos do Senhor, se você entregar o teu gigante, a tua dificuldade, seja ela qual for, porque para Deus não há impossível. Tudo é possível ao que crer, disse Jesus. Há uma cantora gospel, a pastora Ludmila Feber, que canta uma música que fala a esse respeito. Ela diz: Deus fará o impossível por você. Deus moverá a terra, Deus moverá os céus, Deus moverá o mar, Deus fará qualquer coisa por um filho dele. E eu diria que Deus já fez. Deus já fez o impossível por mim, e o impossível por você Deus já fez. Deus já fez quando Ele deu tudo dele para morrer naquela cruz, na cruz do Calvário, quando Ele deu o único filho dele, Jesus Cristo. Deus fez o impossível, Deus fez o tudo dele por mim e por você. E agora eu digo como Jesus disse para aquele pai: você crê? Então saiba que tudo é possível ao que crer. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite. Igreja Vidas Transformadas. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você.